nosso sétimo encontro, né? E o encontro de hoje, ele é sobre a cor amarela, né? Dentro do processo alquímico. O que que significa quando as coisas se tornam amarelas, né? Porque quando a gente vai falar do amarelo em alquimia, a gente vai falar de um processo de amarelar, né? Quando as coisas amarelam. Então, isso, né? Uma coisa é um objeto ter uma cor amarela, né, por si. A outra é o processo de amarelar, né? Então, quando o amarelo está ligado a um processo, ele tem um significado muito potente, né? Quando as coisas amarelam, o que que significa, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Lembrando vocês que a gente viu nos outros encontros, né, encontros anteriores, que a alquimia antiga, a versão mais antiga da alquimia, ela falava, né, de 4 cores, né, que é o preto, o branco, o amarelo e o vermelho, né, como 4 fases de um processo, né. Então, a alquimia antiga, original, ela estava baseada sobre esses 4 pilares, né. Então, a gente já teve trabalhando, né, a Nigredo, né, que é esta a cor escura, né, o negro, e a profundidade do negro e também a necessidade que a gente tem de elaborar esse negro, né, no sentido de resgatar o mistério que existe dentro dele, né, então o negro, relacionado ao mistério, e também o negro relacionado a algo que deve se transformar, né, uma experiência profunda que deve se transformar, né, para a gente chegar no branco, que seria quase uma complementariedade desse negro, né, mas um branco que deriva do negro, e daí a gente viu, né, o capítulo todo sobre o azul, como esse processo, né, de passagem do negro para o branco, que é o processo de que que a coisa, o negro vai azulando, né? Vai azulando e vai se tornando cada vez mais claro, a ponto de chegar no branco, no alvo completo, na albedo, né? E daí que a albedo, né? O branco da albedo, o branco que vem desse processo de saída do negro, ele é diferente daquele branco que vem da ausência de experiências, né? O branco da, 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 da ingenuidade, o branco da criança recém-nascida, né? Aquele branco que a gente relaciona com a ingenuidade não é o branco do albedo. O albedo é o resultado do negro que se transformou no branco, né? Então, aqui hoje a gente estava falando de todo esse processo, o que significa a elaboração da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, né? De todas as necessidades que a gente tem de adaptação, de, de o quanto no início a gente ficou assustado, deprimido, que a gente não sabia para onde estava indo, né? E a necessidade de ir tendo mais clareza a ponto de poder refletir sobre esse tema. Então, aqui a gente tem um processo, exatamente esse processo, né? De, de um estado assim, de eu não sei muito bem, que é uma noite escura, que eu não sei muito bem para onde eu estou indo, e toda a depressão, a angústia que pode estar relacionado com isso, com ir tendo assim aos poucos clareza de onde eu estou, do que está significando, está conhecendo os códigos. Então é como que vai clareando, 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 né? E chega o momento da albedo, né? Que é o momento onde, então, é um branco, né? Que é reflexivo, que ele tem a ver com a capacidade de reflexão, que está ligada à lua, à prata, né?
então nos dá essa capacidade de pensar a respeito do que a gente estava vivendo, né? Porque quando a gente está lá no Nigredo, a gente não consegue, a gente está vivendo a experiência intensamente, mas não consegue fazer a reflexão sobre ela, né? Então, quando chega ao Albedo, é o momento onde a gente tem a prata e começa a fazer a reflexão. Tem a lua, né? Correndo todos os riscos, tanto da Nigredo quanto da Albedo, né? Então, a Nigredo como o risco de a gente ficar lá paralisado, no medo, na depressão, na angústia e não conseguir superar isso para ir entrar num significado da experiência, né? E depois, na questão lunar, né? Na questão da reflexão, é a gente se identificar demasiado com a reflexão e ficar, né? Numa coisa um pouco narcisística, onde a gente só olha para a gente mesmo e não consegue sair disso, né? Então, que são os riscos de cada parte do processo. Bom, mas então eu falei, né, de que o amarelo, né, que é a citrinina, né, ele era uma parte do processo, né, depois do branco, né, depois da albedo, né, então era necessário que essa albedo ela amarelasse, né? Então o amarelamento como um processo de transformação, de perda desse albo, né? Desse puro, né? Dessa brancura, para a gente chegar lá na rubedo, que é o resultado de todo o processo, né? Vocês sabem que a pedra filosofal ela é vermelha, né? Então, o objetivo do processo é chegar na pedra filosofal, que é a pedra que é capaz de transformar os metais em ouro. Então, ela é vermelha. Então, para essa pedra chegar a ser vermelha, na alquimia antiga, ela passava pela citrina, que é o amarelo, né? O amarelo e às vezes o laranja também, né? Que é como que o vermelho ele tem como uma integração, né, desses aspectos todos que já foram vividos, e é como uma corporificação de tudo que foi vivido, né? Num novo corpo, um corpo que tem que não é ingênuo como aquele corpo da criança pequenininha, né? Mas ele é um corpo que tem a sabedoria do vivido, né? Então ele significa o fechamento de um processo, né? Só que o que acontece é que aí pelo século XV a alquimia perdeu, né? Se perdeu o amarelo, né? E começou a se passar do branco para o vermelho, né? A gente vai entender melhor o significado disso, dessas mudanças, à medida que eu for conversando. Né? Mas o que de fato, já adiantando um pouquinho, né, as nossas reflexões, é que aqui, quando se perde o amarelo, se força uma passagem muito rápida do branco para o vermelho, né? E essa passagem muito rápida, ela tem consequências. A gente vai ver mais adiante isso, né? E o que significa essa perda do amarelo, que é uma perda grave, né? Ao menos para Hillman, ele considera uma perda muito grave. E, inclusive, a gente agora vai ter o próximo livro, né? Que é o Anatomia da Psique, que é a nossa continuação de estudo. E ele, nossa, nesse capítulo, ele fez uma crítica muito ferrenha assim, ao autor desse livro, né? Porque ele trabalha sobre a base 3. Então, ele faz uma crítica, inclusive, para o Jung, né? Dizendo que toda a psicologia analítica, né, baseada em Jung, ela não considera o amarelo dentro do processo alquímico. Então, ele diz que isso é uma perda muito grande e é interessante a gente ver dentro da biodança, né, que essa passagem abrupta do branco para o vermelho é também uma ausência de progressividade, né? Mas a gente vai vendo isso ao longo da palestra. Tá?
Então, a gente poder ver que o 4, né, o 4 enquanto, um número que tem a ver com a unidade, né, um número que tem a ver com o equilíbrio entre todas as partes, né. Hã, o 4 é um número que tem a ver também com o processo, né, com o processo, porque a gente tem a ver as 4 estações, os 4 elementos, né, então tem a ver com o processo de integração. E o 3 a gente também é um número super interessante, porque a gente tem a ver com, por exemplo, dentro da mitologia, cristã, a gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né. A gente pode ver corpo, alma, espírito. Então, também é um número interessante, mas é como quando a gente perde o 4, se perde uma passagem que é muito importante, né, uma passagem que é muito importante, ao menos conforme o Hillman considera. Então, ele faz toda uma análise de se, essa perda do amarelo não tem a ver com uma visão negativa do amarelo, né. Então as coisas que amarelam, né, elas têm a ver o amarelo tem 2 processos, né, o processo que é vibrante, a vibração do amarelo, a coisa solar do amarelo, do ouro, né, porque todos esses elementos são amarelos, mas também tem o processo de degradação, né, que dentro da alquimia a gente vai chamar de putrefação, né, que é esta decadência que o amarelo vai denunciar. Só que o que acontece para a gente conseguir sair do branco, né, desse branco que ele se identifica consigo mesmo, que a gente viu que um dos riscos reflexivos é essa coisa narcisística de olhar para si, de conseguir só olhar para si, né. Então, uma coisa é tu olhar no espelho e te ver sempre maravilhoso, bonito, de repente tu olha no espelho e viu que surgiu uma ruga, tu vê que não tá que acordou com a cara meio amassada, né. Então é como se o espelho amarelasse, né. Então, é como que o amarelo ele te denuncia, né, que as coisas não têm uma estabilidade, que as coisas mudam, né. Então o amarelo ele denuncia e ele faz parte, ele não só denuncia, mas ele é a própria processo de transformação, né. Então, ele é a impermanência, né, ele vai trazer impermanência. Então a gente poder refletir por que que tiraram o amarelo, né, por que que tiraram o amarelo? Então essa impermanência, essa coisa de que tudo é passageiro, né, e que também as coisas envelhecem, as coisas vão entrar em putrefação, e isso é importante para o processo, né. O se dar conta de que as coisas têm que se transformar, que as coisas se modificam, né, é algo muito importante dentro de um processo. E daí então, olhem que interessante a relação que ele faz, né. E eu não quis trazer aqui a suástica nazista, porque eu não queria botar esse símbolo num trabalho meu, tá. Porque eu acho que é um símbolo muito pavoroso, mas daí eu trouxe essa imagem desse homem que eu acho que representa um pouco a questão da suástica e do nazismo, tá. Mas que a gente vai ver, justamente que as cores do nazismo são as 3 cores que permaneceram na na alquimia, né. E a cor que era utilizada pelos, que era imposta, não utilizada, né, mas imposta aos judeus, dentro daquela estrela que significava que eles eram obrigados a costurar na roupa, né, e também nas pinturas que se faziam nas casas dos judeus e de outros povos que eram perseguidos pelo nazismo,
né, essas pinturas eram sempre amarelas, tá. Então, eu acho que são relações interessantes de a gente pensar, né. O que que significa isso? Então, mesmo pensando que o próprio nazismo, né, ele tinha algumas fundamentações que eu não conheço, mas eu já ouvi falar disso, né, então eu estou falando de uma coisa que eu ouvi falar, não de que eu estudei, né. Que tem algumas notícias sobre isso, né, de que se fundava muito em relações esotéricas, né, em reflexões esotéricas. Então, o fato de tirar esse amarelo, né, e esse amarelo não está no símbolo, e ele ser jogado, né, para uma população que era perseguida e era menosprezada e era considerada inferior, eu acho muito interessante, né? Minimamente é interessante a gente poder pensar sobre isso. Mas o amarelo, ele tem uma visão positiva também, ele não significa só a putrefação, né? Não significa somente o envelhecimento, não significa somente o processo de decadência, né? Mas ele também ele está relacionado às flores do campo, ao sol brilhante, né? Ao ouro. Então, tem muitas manifestações que têm a ver com fertilidade, alegria, vibração, energia, que estão ligadas ao amarelo, né? Então, ele tem essa dupla possibilidade. E acessar o amarelo é justamente poder acessar essa dupla possibilidade. A gente está saindo, né, de cores mais, entre aspas, frias, né, para entrando pouco a pouco. O amarelo vai fazendo, vai aquecendo pouco a pouco a relação com a vida, né? O amarelo vai trazendo, é uma cor quente. Ainda não é o vermelho, mas ele vai fazer uma passagem importante, né? Uma passagem progressiva muito importante. E daí lembrando vocês que a gente já viu, né, que o Hillman ele não considera que as cores são características secundárias das coisas, né? As cores são, em realidade, revelações de estados, dos estados das coisas, né? Então, a cor de uma pessoa, né, se ela está, não sei, com os lábios mais claros, a gente vê que aquela cor tem a ver que aquela pessoa não está se sentindo tão bem, né? Uh, a cor da nossa língua vai indicar se estamos doentes, se estamos saudáveis, né? Então, a cor do céu vai nos indicar se vai chover, se não vai chover, né? Então, as cores, elas são revelações para Hillman, e não características simplesmente, né? Ah, tal coisa é preta, tal coisa é branca, tal coisa é amarela, tal coisa é vermelha, tal coisa é azul. Não, o azul revela um estado, o amarelo revela um estado. Então, as cores enquanto revelação. E, claro, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Porque quando a cor é uma revelação, a gente começa a entender o mundo das cores como uma linguagem absolutamente profunda, uma linguagem que está falando muito, né? Se a gente entra na casa de uma pessoa e vê as cores das paredes, o que que significa, né? Que vibrações essa pessoa, por que que ela escolheu essas cores, né? Então, não é simplesmente uma parede branca ou uma parede rosa, isso revela algo, né? Então, quando a gente vê uma flor que é vermelha, ela revela algo, não é simplesmente uma flor vermelha, né? Então, de a gente poder perceber que quando a gente olha o amarelo, né, ele está revelando algo. Então, pode ser algo de vibração, de
de alegria, de disposição, de riqueza, mas pode ser algo de decadência também, depende do contexto onde ele vai estar inserido, né, mas ele está revelando algo. E aqui, quando eu falo decadência, eu não estou falando como algo que é assim: "Ah, que pena, está em decadência", né. Então também é importante a gente perceber que é necessário amarelar, né. É necessário essa putrefação, é necessário a gente se dar conta de que, bom, que as coisas na nossa vida amarelam para poder se transformar. Hum. Muitas pessoas, a gente vive numa cultura que tem muito medo do envelhecimento, tem muito medo da morte, né, e é como que, a gente quisesse tirar o amarelo, né, a gente quisesse tirar o que denuncia que as coisas mudam. Hum. Então, o amarelo é justamente a transição, né. Então quando o dia vai surgir, né, a primeira coisa, a cor que aparece é o amarelo, que vai dando aos poucos cedendo para as outras cores. Então ele faz o papel dele é fazer a transição entre os mundos, entre os estados. E daí a gente vai ter um elemento químico que é bem importante, né, dentro da alquimia, ele é muito importante, porque ele representa, a energia yang, né, energia masculina, que é o enxofre, né. O enxofre é um elemento, ele tem essa cor amarelada, né, e então, ele era utilizado pelos alquimistas justamente para fazer alguns processos de transformação, né, dentro dessa saída do albedo para chegar ao rubedo. Então, aí era amarelar a obra. E então a gente poder, o que que eles faziam com o enxofre, né? Eles primeiro secavam o enxofre, né, e depois eles colocavam, água. E isso gerava esse cheiro que a gente vê nas termas, às vezes, né, que é do sulfeto de hidrogênio. Então o enxofre bem seco, quando se coloca água nele, ele vai largar esse cheiro, né, que é um cheiro de putrefação, né, é um cheiro dos infernos, a gente, diz que o inferno tem enxofre, né, então o enxofre está ligado ao diabo também, né. Daí possivelmente seja um outro motivo para o amarelo, né, ser rejeitado, então ele está ligado a isso, né, a esse mundo infernal, esse buraco para dentro da terra, né. Aos vulcões, essa coisa que sai, né, as regiões vulcânicas têm muito, muito enxofre. Então, nas regiões vulcânicas a gente vê essas pedras bem pretas, né, bem nigredo, mas a gente vê também as águas, né, com esse sulfeto de hidrogênio que faz esse cheiro forte, né, muito característico. E que tem essas águas, em geral, têm poder de cura também, tem muitas pessoas que procuram para se banhar nessas águas, né, mas tem um cheiro que é denunciante. Então, o enxofre, ele está ligado a essa questão do inferno, né, então que faz uma ligação do amarelo com o inferno. E daí dentro de uma proposta, de uma visão judaico-cristã, né, a gente vai ver também aí a questão do de que, bom, que talvez isso também seja um elemento de rejeição do amarelo, né. E por que que o enxofre está ligado ao inferno, né. Primeiro, esse cheiro denunciante que tem, que vem de dentro da terra, que vem de dentro dele mesmo, né. E,
e essa capacidade também que depende da reação que onde, com o que tu vai combinar o enxofre, e ele é capaz de pegar fogo, né, ele provoca explosões, então, ele pode ter um elemento colérico também, né, o enxofre. Então, essa imprevisibilidade, essa coisa da transformação que o próprio enxofre propõe, e essa denúncia de que algo, né, não pode ser escondido. Então, isso tudo está relacionado ao enxofre. E o enxofre ele tem essas zonas onde tem muito enxofre, né? Tem sempre essa fumaça, esse cheiro, essa neblina, né? Essa coisa que sai da terra úmida, né? Então tem a ver também muito com os nossos desejos, né? A significação que a gente dá para os desejos, essa coisa oculta que insiste em se manifestar, que às vezes a gente não gostaria que não aparecesse, que aparece, né? Então, aquilo que cheira mal é impossível de esconder, né? Então, o enxofre está muito ligado a esses aspectos que a gente gostaria de que não notassem, né? A gente gostaria de ficar lá no branco, achando que a gente é perfeito, né? Que a gente é uma lua cheia e que a lua não tem crateras, ela é só um grande espelho no céu, né? E de repente vem o enxofre e diz: não, a lua está cheia de crateras, né? E daí a lua fica amarela. Né? Então, ele está aqui para denunciar, né? Ele diz: olha, tem coisas a ser trabalhadas, não adianta ficar escondendo. Vai feder esse negócio, vai entrar em putrefação. E daí, bom, ele é o elemento de conscientização, né? Ele faz com que a gente se conscientize de que a gente tem coisas a ver dentro da gente, que não somos perfeitos, que para que a gente faça realmente um processo profundo de integração, a gente não pode parar lá na Lua, né, lá na prata e achar que está tudo resolvido e a gente ficar se olhando no espelho o resto da vida, se achando maravilhoso, né? Então, depois de a gente se olhar no espelho e se achar maravilhoso, a gente vai ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Mais embaixo lá de onde está saindo o cheiro do enxofre, né? E que bom que para esse processo realmente ser de integração, a gente tem que ver o que tem por baixo do espelho. Bom, como eu coloquei para vocês também, o enxofre ele tem essas reações químicas que ele pode fazer, né? E daí então ele pode virar um enxofre colérico, né? Então, com muita manifestação de raiva, de ira, então aqui a gente tem que ver com o que a gente vai combinar esse enxofre, né? Quais são as reações que a gente vai fazer para que o enxofre seja revelador, né? Para que esse amarelo seja revelador e não uma coisa que vai destruir tudo. Né? Então, como sempre os alquimistas, eles estão buscando a dose certa de cada coisa para que o processo possa acontecer e não que a gente acabe com o processo pela reação química que provoca. Então, é interessante, né? Porque no fósforo tem enxofre, né? E então eu trago aqui a imagem, né? Em que o enxofre ele significa o motor, né? Ele pode ser a vontade consciente da gente, né? Então, quando a gente consegue fornecer essa energia para combustão de uma forma positiva, então ela é a nossa vontade consciente. Eu quero fazer tal coisa, eu necessito, para me realizar, para me integrar, eu tenho que buscar tal coisa. Então, ele é o motor, ela é energia yang, né? Mas, por outro lado, também, quando eu nego de olhar para isso, ele vira compulsão inconsciente, né?
Então, aqueles atos compulsivos que a gente realiza, né, que tem a ver com muitos comportamentos compulsivos, não vou citar eles aqui agora, né, mas as compulsões em geral, né, aquelas coisas que são motivadas inconscientemente, que as pessoas vão fazendo, porque não conseguem olhar para si, né, e botar essa energia, de uma forma benéfica, né, benéfica para si e para os outros. Então, a gente vai ver aqui os 2 aspectos do enxofre, né. Então ele pode ser compelidor e corruptor, hum, e ele pode ser doador de calor e vida. E aqui esses 2 aspectos, tá, pessoal, eles são necessários. Então, também nesse lado de corruptor ou compelidor, né, a gente vai precisar desse processo de degradação para certas coisas, né. Porque senão a gente fica, como eu coloquei, a gente fica só olhando para o espelho e se achando maravilhoso e não vendo, né, que bom, né, somos maravilhosos, mas também temos coisas a olhar, a integrar a nossa sombra, né, integrar aquelas coisas que a gente não gosta tanto da gente mesmo, é super importante para um processo de integração. Então, se eu só olhar e negar a sombra, né, daí eu não faço o processo. Então eu preciso do enxofre para mostrar, né, para fazer a coisa acontecer. E é interessante, né, porque o enxofre ele queima de dentro para fora, né. Então é alguma coisa que não é que vem o mundo e me dá, mas é algo que ele faz com que se transforme em algo que vai ressonar no ambiente, né. E é interessante que numa determinada, parte do livro, né, ele vai dizer assim: "O enxofre está em compõe quase tudo nesse mundo, tem enxofre na sua fórmula, nas coisas vivas, nos materiais que a gente lida, quase tudo tem enxofre, né. Então contatar com o enxofre é contatar com esse elemento de mudança que existe em tudo, né. Então, quando o branco ele fica muito identificado consigo mesmo, a gente pode falar de uma cegueira branca, né. Ou seja, normalmente a gente identifica a cegueira com o preto, né. "Ah, era tão preto que eu não via mais nada". Mas o excesso de luz, ele faz com que a gente tenha cegueira branca, né. Que eu já comentei com vocês que no livro do Saramago, em "Um ensaio sobre a cegueira", que tem um filme também do Fernando Meirelles, que é muito bonito, que também fala que é sobre o livro, né. Recomendo tanto um quanto o outro de vocês tomarem contato, né. E ele é um mundo onde todo mundo fica cego, de repente é uma epidemia, né, uma epidemia onde as pessoas ficavam cegas. E daí ficando cegas elas, bom, aparece o pior do que existe na humanidade, aparece a partir dessa cegueira, né. E é interessante porque a cegueira do Saramago, a cegueira do Fernando de Meirelles que eles denunciam, é uma cegueira branca, né. É uma cegueira que as pessoas começam a ver tudo branco, tão branco que elas não veem mais nada, né. Então, eu acho que esse filme, esse livro, eles denunciam a cegueira narcisística da nossa cultura, né, onde as coisas têm que ser perfeitas, onde o amarelo não pode existir, né, as coisas não podem amarelar, elas têm que ser perfeitas, a gente tira uma foto e faz um Photoshop para ficar perfeito, né. Então, a gente não aceita as modificações, não aceita as marcas do tempo, não qualifica isso, acha negativo, né, acha que é ruim.
Então, se a gente pensar, né, que o amarelo ele é o processo, de em que, se rompe com essa relação narcisística, onde, de repente eu percebo que eu não sou tão perfeita, eu começo a aceitar que existe uma sombra, né. Então, na realidade, o amarelo, ele é o momento também que eu me dou conta da diversidade, né, e me dando conta da diversidade, eu me dou conta do aparecimento do outro, né. Então, o amarelo é o momento onde o outro aparece, né, onde eu posso perceber que as outras pessoas podem pensar diferente de mim, onde as outras pessoas não são um mero reflexo de mim mesmo, mas sim que as outras pessoas têm uma autonomia, que as outras pessoas interagem comigo, e que essa interação me faz rico. E essa interação não significa que as pessoas que as pessoas têm que pensar igual a mim, ou ser igual a mim, ou ser como eu acho que elas deveriam ser, né. Ou que eu tenha que ser como eu acho que as outras pessoas esperam de mim que eu seja, né. Então esse aparecimento desse amarelo, né, ele é um passo muito importante, porque ele é o passo do reconhecimento da diversidade, ele é o passo do reconhecimento do aprendizado de conviver com o outro, né. Eh É o se colocar no lugar de participante, não como o centro de tudo. Então o amarelo, ele é o ir além, né, desse encanto subjetivo consigo mesmo, né, desse esse olhar sobre si como algo que, bom, só importa a minha história, né. E esse encanto subjetivo sobre a gente mesmo não é só um encanto com a beleza, e isso é super importante a gente perceber, né. Por isso que eu trago essa menina com o choro de ouro, né, porque eu acho que eu gosto muito dessa imagem, eu utilizo ela às vezes, vocês já devem ter encontrado ela em outros trabalhos que eu fiz, né. Me encanta esse choro amarelo, esse choro de ouro, né. Por quê? Porque, assim, muitas vezes, né, hã, esse encanto subjetivo tem a ver também com uma coisa de ficar fixado, né, numa história, né, numa história de vida, fixado num trauma. Então eu passo toda a vida girando em torno daquele trauma como se não existisse mais nada na existência além do meu trauma, das coisas dos maltratos que me fizeram, das coisas que eu sofri. Então eu fico o tempo todo tentando elaborar isso e não vejo que existe um mundo muito maior que isso, né. Então quando chega o amarelo, né, ele arrebenta com isso. Ele diz assim: "Escuta, para com essa história, né, eu sei que tu sofreu, mas existe algo além do seu sofrimento, né. Existe um mundo inteiro para tu viver, né. E esse mundo também sofre, né. Esse mundo também amarela". Então, essa experiência, né, de contatar com o mundo, de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, então ela começa e lidar com as diversidades, né. Então, ela começa a desenvolver na gente a capacidade de ver, né. E aqui eu gosto sempre quando eu falo do ver, eu gosto muito de distinguir o ver do olhar, né. Então, muitas vezes a gente fica olhando para as coisas, mas não consegue ver. Então, hã, nessa fase do amarelamento é a fase de aprender a ver, né. Ver quais são as reais intenções, ver,
o que está além da aparência das coisas, ver o valor que existe nas coisas que eu tenho na minha vida. Então, essa capacidade profunda de ver que ela vem com a experiência de vida. E daí eu queria contar para vocês uma história que não está no livro do Hillman, né? Eu disse hoje que eu ia contar uma história, mas me lembrou muito essa história, e quem fez o percurso que a gente fez nesse grupo, né, vai se lembrar de um conto, talvez se lembre, talvez não, espero que se lembrem, né? De um conto do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que tem a ver com o amarelamento. Né? Então, eu quero contar esse conto para vocês, porque eu acho muito interessante, ele traz várias metáforas sobre tudo isso que a gente está falando. Né? Então, depois vocês até podem achar ele lá no capítulo, que eu não me lembro qual, mas era o capítulo onde ele estava. Ele era um conto menor dentro de um outro conto que estava sendo trabalhado, ela contava também essa história. Então, se conta que tinha um velho, né, um homem muito velho, e que ele vivia numa região do mundo onde tinha um inverno muito rigoroso. Né? E esse inverno, naquele ano, tinha sido tão rigoroso, que toda a paisagem ficou branca, né? Então, estava tudo branco, 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 tão branco. Aqui eu trouxe essa foto já amarelando, né? O céu amarelando, mas assim, já tive algumas oportunidades de estar em lugares com muita neve, onde o céu é branco e a paisagem é branca e parece que tu não tem a terceira dimensão, né? Fica aquela realidade chapada, tudo branco, né? Então eu vou pedir que vocês imaginem que esse homem, esse velho, ele vive nessa região de um branco profundo. E daí anoitece, né? E começa a vir uma tempestade de neve, terrível, né? E esse velho, ele começa a correr pelo mato, né? Tentando fugir da tempestade, e ele está indo para algum lugar que a gente não sabe muito bem onde é que é, mas ele está buscando um lugar, mas cai tão forte essa tempestade, que ele não consegue nem ver, ele não consegue enxergar direito, porque cai a neve no rosto dele, e ele bate nos galhos da floresta. E uma característica desse velho, ele está tão velho, tão velho, tão velho, que as unhas dele ficaram amarelas, né? Os cabelos são amarelados, os dentes são amarelados, e a própria pele dele é meio amarelada de tão velho que ele é. E ele está quase morrendo, ele está quase congelando, correndo de noite nessa tempestade de neve. Até que finalmente ele vê uma casa. Né? E daí na casa, a casa abre, ele se dirige à porta, bate na porta, e daí abre a porta uma senhora, uma velha, né? Bem gordinha, bem rechonchudinha, e está bem quentinho lá dentro. Quando ela abre, ele cai no chão, porque ele estava na última energia que ele tinha, ele não tinha mais condição de nada. Né? E daí ela ajuda ele a se levantar e vai sentar com ele num sofazinho, desses que cabe 2 pessoinhas, né? E vai dar uma sopinha para ele, vai ficar assim, fazendo um cafunézinho nele, sentada na frente do fogo. Né? Então, eles ficam ali agarradinhos, em silêncio, ninguém fala nada com ninguém. E o velho, que já estava quase morrendo, fica ali sendo aquecido por esse fogo, por esse afeto. E ela não pergunta nada para ele. Ela apoia a cabeça dele no ombro dela e fica fazendo um carinho. E depois da sopinha quente, ele adormece e vai passando a noite. Lá pelas 3, 4 da manhã, ele já não é mais velho,
ele já é um jovem assim de uns 18 anos, e ele é bem loiro, bem bonito e bem vital, né. Mas ela não acorda ele e continua fazendo um carinhozinho. Quando começa a nascer o sol, ele é um menininho, quase um bebezinho, desses bebezinhos que estão começando a caminhar, mas já conseguem caminhar por si. Daí, ela pega e arranca 3 fiozinhos de cabelo dele e joga no chão. E cada fiozinho que ela joga no chão faz tim. E daí, depois que ela arranca o fiozinho, ele olha para ela e dá o maior sorriso e sai correndo para a rua. Então, aqui a gente tem, né, eu quis trazer esse conto, porque a gente tem toda a questão do branco, do amarelo, né, do branco da neve, esse branco frio, esse branco distante, né. Vocês se lembram que a gente viu dentro da que o albedo, ele é essa capacidade de tomar distância das coisas, né. E depois toda a questão do fogo, da rubedo, né, então, é como que o amarelo, ele tem esses 2 aspectos, né, e esses 2 aspectos estão super representados nesse conto, que é esse processo de decadência, né, esse processo, assim, de quase morte, e que vem através de uma elaboração, de um, eh eh esquentar, né, de um acolhimento, de um gestar, ele vem se transformar numa energia vital super potente. E daí vocês vão perguntar: "Mas o que que por que que ela arrancou os cabelos do menino?", né, por que que ela arrancou 3 cabelos do menino? Então, isso representa os cabelos, eles, não é, em várias vezes eles vêm representando a nossa força vital, né. Então tem inclusive alguns mitos que vão falar, né, do corte de cabelo como a retirada da força vital de um herói, né, etcétera. A gente tem aí Sansão, né, o corte do cabelo, então o cabelo representando a força vital. Então, quando ela tira esses fiozinhos de cabelo, ela é como que direcionando essa energia vital, né. Então, ele representa um pouco também a poda, né. Vocês sabem que, por exemplo, quando com uma planta está crescendo, às vezes é melhor fazer uma poda para ela não dispersar energia em várias coisas, né. Então, esse arrancar esses fiozinhos de cabelo tem a ver muito com que essa energia do amarelo, essa energia vibrante do amarelo, quando ele sai desse período de putrefação e entra no período de ação no mundo, né, de vibração no mundo, nesse período solar, a energia dele tem que ser direcionada, né, porque senão a gente acaba desperdiçando energia, né. Então, por mais solar que seja o menino, ele tem que direcionar a energia dele, porque ele não dá conta de tudo, né. Então, saber direcionar a energia é algo muito importante, que está dentro da questão do amarelo. Então, quando a gente tira o amarelo da operação, a gente salta o amarelo, né, e então, o que que significa saltar o amarelo? O que que significa passar do branco para o vermelho direto, né. Então isso é uma reflexão que o Hillman traz, né, e com muita crítica aqui, que ele vai criticar bastante, o próprio Jung, né, porque ele diz assim, a gente tem que ter essa capacidade de deixar as coisas se transformar no seu tempo, né. Não dá para a gente querer que passe de uma coisa a outra de repente. Então esse processo de transição, que ele pode levar bastante tempo, né, ele é necessário, ele está sendo representado dentro do processo alquímico justamente sobre o amarelo, né. Então quando a gente retira o amarelo da operação, simbolicamente, a gente está
tirando justamente a reflexão, ao menos, a respeito da necessidade de um amarelamento, né. Não é que eu acredito que dentro de processos de transformação a gente não consiga realmente passar abruptamente de um ponto a outro. Isso não existe, né, seria um 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 romper com a fisiologia das transformações, né. E a gente sabe, em biodança, a gente vê muito sobre isso, sobre a fisiologia da progressividade das transformações, né. Então, mas o fato de retirar o amarelo como o símbolo do processo, também nos impede de pensar sobre isso, né? Porque a retirada justamente é colocada como se esse processo estivesse fora, né? Eu não vou pensar sobre ele. E é importante a gente incluí-lo, né? Incluí-lo como um aspecto muito importante. Então, o Hillman diz assim que o vermelho, quando ele não passa por esse processo de maturação, ele pode se tornar um vermelho irado, um vermelho louco, um vermelho incapaz de fazer realmente o processo de integração que o vermelho significaria, né. Então daí a gente tem o vermelho da guerra, o vermelho, da agressão, o vermelho da ira, o vermelho destrutivo. E é interessante, então, que ele diz assim que, o amarelo, né, ele faz uma dissolução da imposição do tempo, no sentido de não da imposição que o próprio amarelo faz, do seu tempo para maturar, né, mas da imposição externa do tempo, dizendo que: "Bom, que tu tem que o teu processo tem que ser feito em tal tempo, esse é o tempo de tu fazer tal coisa", né. Hã, tu deve, estar maduro dentro de tal tempo, né. Então o amarelo, ele dissolve uma imposição externa do tempo, né. Ele impõe o seu próprio tempo dentro do tempo, né. Então o amarelo, ele é um resgate dos tempos da alma do mundo, né. Então ele vai nos recolocar na natureza das coisas. Ele vai nos trazer a necessidade do outono, a necessidade dos finais de tarde, a necessidade do nascer do sol, né. Então, a o amarelo, ele nos traz esses tempos que são biológicos, esses tempos que são da natureza. Ele nos recorda que a alma tem um tempo, e a alma tem um tempo ligado à própria alma do mundo, à própria alma da natureza. E daí, então, quando a gente pensa em Opus, quando que é o próprio chegar naquele ápice, né, de, de um processo de integração, então o Hillman diz assim: "Quando a gente chega nisso, a cobra morde o rabo", né. Então o que que acontece? Começa tudo de novo. Então também a gente poder perceber que os processos que a gente faz de integração, eles não são algo que a gente faz uma vez na vida e acabou, né. Então, eu acho que isso é muito bem retratado dentro do modelo teórico de biodança, quando a gente vê ele um modelo em espiral, né, uma espiral, né, onde a gente fica circulando, só que subindo degraus, né, de integração, mas a gente volta para o mesmo ponto várias vezes, infinitas vezes, né. Então daí a gente tem o símbolo do Ouroboros, né, que é essa serpente que morde a própria cauda, simbolizando justamente esse processo circular, né, que é a transformação alquímica. Quando eu chego no processo de integração, não significa que as coisas pararam de fluir, novamente elas começam num outro nível de integração. O processo começa novamente todo em um outro nível.